Essas rebeliões indígenas, elas causaram prejuízos imensos, mortes, insegurança, e contribuiu muito para o fracasso de muitas tentativas de colonização de capitanias, como, por exemplo, a que aconteceu aqui no Ceará em 1603 com o Pedro Coelho de Souza. Que além desses conflitos com povos indígenas locais, ele também enfrentou a primeira seca documentada aqui na região em 1606. Essa história eu já falei também, vou deixar o link aí na descrição. E aí a gente chega, falando desse contexto todo, no contexto das invasões holandesas. Então o que foi que aconteceu com esses índios nesse contexto das invasões holandesas? Então eu já falei sobre as invasões holandesas no episódio sobre o Matthias Beck, e sobre esse contexto e tal das invasões holandesas, o que desencadeou essa invasão holandesa aqui no Nordeste do Brasil. Naquele período, Portugal estava na tal União Ibérica, né? Então era Portugal e Espanha. Portugal era subjugado ao Reino Espanhol, que foi esse período de 1580 até 1640. E é justamente nesse período que a Zelândia e os Países Baixos, que eram tradicionais aliados econômicos de Portugal, comerciantes habilidosos, eram navegadores muito interessantes também, porque eles navegavam lá no Mar do Norte, eles se viram em problemas muito sérios com a Espanha. Então, no dia 3 de julho de 1621, foi criada aquela que viria a ser conhecida como a Companhia das Índias Ocidentais, tendo como chefe honorário o próprio príncipe da Casa de Orange, que era o príncipe regente ali da região dos Países Baixos. Então, a essa companhia foi concedido esse monopólio comercial por 24 anos para a costa ocidental da África, desde o Trópico de Câncer até o Cabo da Boa Esperança, para as Américas, América do Norte, América do Sul, e igualmente para o Oceano Pacífico, a leste da Nova Guiné. Além disso, de toda essa expansão territorial que a companhia podia atingir, essa companhia ela poderia firmar alianças com os líderes nativos locais, construir fortes, nomear governantes, como nomearam o Conde João Maurício de Nassau aqui, e ter funcionários nas suas colônias, vou dizer assim. Mas em contrapartida, o Estado, que eram os Países Baixos, ele deveria oferecer tropas justamente para essa defesa. E pois bem, em 1624 a companhia ela tentou a sua primeira investida aqui no Brasil, na cidade de Salvador, mas essa invasão foi frustrada pela Armada Espanhola. Havia muitos espiões e tal, que acabaram avisando para a Espanha que os holandeses tentariam invadir. Mas a partir do ano de 1630, o Reino Espanhol, e português por tabela, né, ele enfrentou um período especialmente muito crítico. Houve a bancarrota dos genoveses, que eram responsáveis pelo sistema bancário, e a curiosidade aqui, o sistema bancário da Espanha, né? E a curiosidade aqui é que nesse período foi descrita pela primeira vez a palavra inflação. Ela foi a primeira vez que houve na história essa descrição, e justamente nesse período da bancarrota dos genoveses lá na Itália. E a Espanha também estava em muitas guerras e tal, principalmente ali no norte da Itália, que a Espanha estava intervindo para barrar a influência francesa e tal. Então a Espanha estava se metendo em muitas confusões, e isso acabou causando um desequilíbrio de forças entre a Espanha e os Países Baixos, por exemplo, que também estavam em uma guerra meio que de independência com a Espanha. E esses neerlandeses, eles conseguiram alianças, como por exemplo com os franceses, e conseguiram invadir esses territórios aqui do Brasil, que eram pertencentes a essa União Ibérica entre Portugal e Espanha. E é interessante que foi nesse contexto de conflito que estava na Espanha e tal, que houve a retomada da monarquia portuguesa em 1640 e as primeiras tentativas de retomada aqui do Nordeste do Brasil desses neerlandeses. Mas isso é uma história muito interessante, tanto a história da Companhia das Índias Ocidentais quanto dessa retomada, que eu vou contar em um outro episódio. Então é muito complexa, e ela é cheia de reviravoltas, aqueles tais de plot twists, né, que os roteiristas americanos gostam tanto, principalmente os do Star Wars, né, e de acontecimento e do próprio destino, que realmente mudaram o mundo como a gente conhece hoje, né? Então, pois bem, retomando essas invasões holandesas, a partir dessa segunda tentativa, que foi bem sucedida em 1630, dos holandeses aqui no Nordeste do Brasil, os holandeses, conseguiram expandir a área de influência deles, que ia desde Sergipe, onde hoje é conhecido como Sergipe, até o território do Maranhão.
Aliás, os últimos holandeses que saíram do Brasil, justamente em 1654, quando foram definitivamente expulsos aqui do Nordeste do Brasil, eles saíram aqui de Fortaleza com a retirada, a saída de Matias Beck para as Antilhas e depois rumando para Nova Amsterdã, hoje é Nova York. Também já contei essa história em outro episódio, que deixo o link aí na descrição. Eu até brinco que se os portugueses não tivessem expulsado os holandeses aqui, Nova York seria ou em Recife ou aqui em Fortaleza, né? Mas a gente pouco fala dos índios, e esses índios eles tiveram um papel fundamental nessa história da saída dos holandeses aqui do Nordeste do Brasil, né? E um dos principais aliados dos portugueses nesse período dessa invasão holandesa aqui no Nordeste do Brasil, e talvez o mais importante desses indígenas aliados, tenha sido aquele que é chamado como o Dom Antônio Felipe Camarão, que era chefe de uma aldeia da etnia, a aldeia Tupi, da etnia dos Potiguares, né? Então, segundo o Frei Manuel Calado, que era um frei português que vivia nessa época aqui no Nordeste do Brasil, essa aliança entre Camarão e os portugueses, ela se dá principalmente quando o Felipe Camarão ele se oferece para cooperar com o capitão Jerônimo de Albuquerque na conquista, justamente nessa conquista do Maranhão. Eles passam aqui, inclusive, pelo Ceará. Depois, o Camarão ele vai se aliar ao general Matias de Albuquerque nessa empreitada justamente contra os holandeses, principalmente ali na região de Pernambuco. Então, Felipe Camarão e os homens da tribo dele, né? E juntamente com o contingente de Henrique Dias, eles são os principais responsáveis por iniciar em 1645 aquelas primeiras batalhas, os primeiros levantes contra esse invasor holandês, e que acarretaria numa série de desdobramentos, numa série de batalhas que também acabariam sendo responsáveis pela expulsão definitiva dos holandeses em 1554. E aí a próxima pergunta que eu me farei é: mas por que esse Felipe Camarão ele resolveu ajudar os portugueses e não ajudou os holandeses? Então, tem muitas teorias, muitas razões pelas quais essa aliança tenha sido feita. Então, essa lealdade que era demonstrada principalmente por essas pessoas, esses índios da tribo dos Potiguares, talvez ela fosse muito bem reconhecida pelos portugueses por meio de ofertas financeiras generosas. Mas também é possível que além dessas ofertas, claro, tenha havido um processo de identificação maior para com os portugueses e um estranhamento para com esses neerlandeses, esses holandeses, talvez causado até pelo efeito daquela catequização que tinha sido feita antes, e fez com que esses indígenas eles olhassem negativamente o holandês, já que o holandês era protestante e tal, eles eram calvinistas, então os indígenas podiam achar eles hereges e tal. Havia também judeus que vieram aqui ao Nordeste do Brasil junto com esses holandeses, que também podiam ser considerados como hereges, né? Mas uma outra teoria também que é falada é a teoria do reconhecimento desses indígenas como se os holandeses fossem um invasor, enquanto eles tinham uma maior familiaridade para com os portugueses, né? Mas também a gente tem que ressaltar que havia índios aliados aos holandeses. Aliás, essas alianças foram muito importantes e foram condições sine qua non, fundamentais para que essa invasão holandesa fosse bem sucedida. Então, os tupis eles se aliaram mais aos portugueses, e os tapuia, que eram aqueles índios do interior, eles se aliaram majoritariamente aos holandeses. E nessa aliança desses índios do interior aos holandeses, um personagem extremamente controverso, nascido onde hoje seria o território alemão e de origem judaica, entra nesse contexto, nessa história, que é o Jacob ou Jacó Rabi. Os maiores aliados dos holandeses foram os índios da etnia Tarairu, que esses índios eles estavam divididos basicamente em duas tribos. Uma que era chefiada pelo cacique Janduí e outra que era chefiada pelo cacique Carcará, aquele famoso que pega, mata e come, né? Então, essas negociações dos holandeses com esses cariris, elas foram iniciadas logo em 1631. A invasão foi em 1630. Em 1631, eles já começaram essas negociações por intermédio de Pedro Poti, que era primo do Felipe Camarão.
Mas o Pedro Poti era aliado dos neerlandeses e contou com a ajuda também daquele personagem controverso e tal, que é conhecido como Calabar, considerado um traidor e tal, mas também um personagem bem obscuro e tal. Depois a gente pode até conversar sobre ele num outro episódio. Então, apesar do ódio que os tapuias cultivavam pelos portugueses, por conta desses aldeamentos, por conta daqueles descimentos e tal, essas alianças com os holandeses também não foram gratuitas não, e foram realizadas e mantidas por meio, número 1, da garantia de liberdade dos cultos dele e tal, não tinha que ter catequização e tal, e segundo, pela própria defesa que os holandeses garantiriam contra os portugueses também. Mas essa aliança também com os holandeses, ela se baseava na oferta de bens financeiros, de víveres, de comida e tal. Então, uma coisa muito importante que aconteceu também e que manteve essa aliança e que sustentou essa aliança e foi um elo muito importante foi a figura desse Jacob Rabi, que era esse judeu alemão que tinha sido enviado a essa tribo dos Tarairus para estreitar esses laços, mas ele acabou se tornando uma grande liderança, inclusive para esses próprios indígenas, sendo muito respeitado e chefiando inclusive grandes vitórias, grandes saques e grandes batalhas sanguinolentas. Rabi era considerado tão sanguinário quanto os mais sanguinários guerreiros cariris. E ele fez grande fama e grande fortuna também à frente dessas batalhas e chocou muitos índios e colonizadores europeus por conta da crueldade dos seus atos, né? O próprio cacique Janduí, ele expressou essa admiração pelas condutas do Jacob Rabi, dizendo que ele era um soldado que não tinha medo de nada e que era respeitado por todos, inclusive por aqueles que ele não liderava, vou dizer assim, né? Então é bem provável que esse sucesso do Brasil holandês não fosse possível, não tivesse sido possível sem a cooperação desses soldados indígenas que com a força física e com o conhecimento da terra, eles alcançaram muitas vitórias importantes, principalmente nesse início da invasão, 1631, 1632, contra a resistência portuguesa que acontecia. Porém, uma coisa aconteceu que mudou a história toda, que foi o assassinato do Jacob Rabi. Estremeceu essa aliança, estremeceu essa relação, porque quem matou o Jacob Rabi foi um francês e foi o holandês, o Joris Gartsman, que teve até aqui no Ceará, numa missão neerlandesa, em 1637, em busca do sal e tal. Então esses índios cariris, eles ficaram muito revoltados porque os neerlandeses não quiseram entregar o Joris Gartsman para os índios, para eles fazerem justiça com suas próprias mãos depois desse assassinato do Jacob Rabi. Aliás, o Jacob Rabi foi um daqueles envolvidos, o principal envolvido no assassinato de mulheres e crianças naquele massacre conhecido como Massacre de Cunhaú, em 1645, no Rio Grande do Norte. Esse episódio, que é conhecido como o Martírio dos Inocentes, ele foi tão impactante que culminou há alguns anos, acho que foi em 2017, com a canonização de 30 santos e santas mártires desse massacre no engenho de Cunhaú, pelo Papa Francisco, numa cerimônia que foi realizada no Vaticano. Papa Francisco canonizou no último domingo, 15 de outubro, na Praça de São Pedro, no Vaticano, os 30 mártires de Cunhaú e Uruaçu, além dos... Jacob Rabi, esse alemão que estava a serviço do governo holandês, ele chegou ao engenho no dia 15 de julho de 1645. Esse engenho, aliás, era de propriedade do Joris Gartsman, que tinha comprado esse engenho por 600 mil florins. O Gartsman, como eu já tinha falado antes, ele tinha conseguido esse dinheiro justamente com a venda do sal, que tinha sido explorado aqui do Ceará quando ele veio aqui em 1637, juntamente com outro holandês, o Gedeon Morris, e o Gedeon Morris acabou morrendo justamente num ataque de índios. A gente vê essa história, esse ataque, bem interessante num desenho que foi baseado nas figuras de Franz Post, que foi feito esse desenho da batalha, né, foi feito em 1600, que o desenho de Franz Post foi feito em 1645. Esse foi feito em 1671, mostrando os índios tentando invadir a região do Forte de São Sebastião, que tinha sido invadido pelo Gedeon Morris e pelo Joris Gartsman. Então, nesse desenho, a gente vê a foz do Rio Ceará, a gente vê esse Forte de São Sebastião, que tinha sido construído por Martins Soares Moreno em 1613, e a gente vê também esses índios nessa batalha, nessa luta contra esses holandeses, que culminou com a morte, inclusive, do Gedeon Morris.
Então os holandeses eles invadiram esse Forte São Sebastião em 1637, mas em 1639 eles foram expulsos e o Gartmans, o Joris Gartmans, conseguiu um acordo com o cacique Aludão e tal, e acabou sobrevivendo e fez fortuna e comprou esse engenho, aí constituiu até família com nativos lá do Rio Grande do Norte e tal. A gente não sabe, pelo menos eu não encontrei, os possíveis problemas ou rivalidades anteriores que houvesse entre o Jacob Rabi e o Joris Gartmans. Mas o Rabi, ele era conhecido já pelos moradores desse engenho, porque ele já havia passado lá anteriormente, sempre escoltado por tropas dos índios dos Tapuias, dos Cariris e tal. Mas no dia 16 de julho, que era um domingo, como de costume, os fiéis, os moradores lá do engenho Cunhaú, eles se reuniram para celebrar a missa. Eles foram à igreja da Nossa Senhora das Candeias. Então o pároco, que era o André de Soveral, ele começou a cerimônia. E depois, quando houve a elevação do corpo de Cristo e tal, as portas da igreja foram fechadas e houve a morte de todos que estavam dentro da igreja, que foram ordenadas e executadas também pelo Jacob Rabi. Depois disso, no dia 3 de outubro de 1645, 3 meses depois do que tinha sido ocorrido em Cunhaú, o Jacob Rabi também fez um outro massacre. E dizem os historiadores e tal, pelo menos nas fontes que eu li, que logo depois desse primeiro massacre de Cunhaú, o medo se espalhou pela capitania do Rio Grande do Norte, né? Então a população ela tinha medo que novos ataques acontecessem e isso acabou acontecendo justamente 3 meses depois, num outro massacre, e que inclusive teria sido mais cruel do que o primeiro massacre, né? Então nesse outro massacre foram fechadas também as portas da igreja e os fiéis foram completamente todos mortos, né? Então as vítimas elas tiveram as línguas arrancadas, um teve o coração também arrancado e tal. Foi bem cruel esse ato, inclusive por conta disso esses mártires foram considerados santos pela Igreja Católica aqui no Brasil. Foram crianças e tal que morreram, então foi muito complicado. Então, por conta desses massacres e também até por conta do sogro do Joris Gartmans ter sido morto num desses massacres pelo próprio Jacob Rabi, o próprio Joris Gartmans capturou e matou o Rabi. E essa morte enfureceu esses índios que eram então aliados dele e aliados dos holandeses também. Os índios eles pediram a cabeça de Joris Gartmans para o governador-geral, representante da Companhia das Índias aqui no Nordeste do Brasil, mas os holandeses acabaram não punindo. Eles disseram que iam punir, que iam mandar o Gartmans para a Europa, junto com o cúmplice dele, né, que era o francês Jacques Boulan. Teriam os bens deles confiscados e tal, mas isso acabou não acontecendo e isso enfureceu muito esses índios que eram aliados antes dos europeus, e acabou enfraquecendo muito essa relação entre os holandeses e essa tribo de indígenas. Então, depois desse incidente, os próprios tapuios, os cariris, eles se dividiram entre os seguidores do Janduí, que mantiveram alguma aliança com os holandeses, e os revoltosos, por conta desse assassinato do Jacob Rabi, que se bandearam para o lado dos portugueses. Então essa divisão ela provocou um enfraquecimento muito grande nessa defesa holandesa e configurou um apoio considerável e inesperado, inclusive, para os portugueses. Então é nesse contexto e nesse período que em 1647 que os holandeses eles enviam Rollo Barrot, que era um intérprete e embaixador, à nação de Janduí para tentar fortalecer esses laços de amizades, porque era a única tribo que estava apoiando os holandeses agora e evitar que Janduí fosse convencido a apoiar os portugueses, agravando ainda mais a situação que já era calamitosa vivida por esses holandeses aqui do Nordeste do Brasil, devido à grande perda de territórios, um insuficiente número de soldados, uma miséria da população e inúmeras baixas e debilidade da própria companhia. É bom lembrar que a Holanda também nessa época, nesse contexto, estava guerreando a Inglaterra. Então o Estado holandês, os Países Baixos, eles não podiam mandar tropas de defesa aqui para o Nordeste do Brasil porque eles já estavam lá na sua guerra com os ingleses. Então é nesse contexto que o Matias Beck vem para cá, para o Ceará, quase que em desespero, procurar as tais minas de prata que havia lá em Itarema e tal. Essa história eu já contei. Mas uma outra pergunta que eu me fiz também é por que o Janduí ele
tinha tanto essa preferência pelos holandeses. Então, isso talvez se devesse pelo fato de serem tribos do interior, que só tiveram contato com os portugueses já no período das catequizações, dos aldeamentos, em que esses portugueses forçaram esses índios a essas conversões forçadas, aos trabalhos forçados e tal. Então, essa relação de escravidão e de conflito pode ter gerado, na verdade gerou, deve ter gerado ressentimentos profundos dessa relação entre os tapuias e os portugueses, e por isso talvez a preferência, além da parte financeira, de Janduí, o cacique Janduí, apoiar os holandeses, né? Nos mandaram para viver com os selvagens e pagãos para apodrecer. Liberte, minha filha. Mas nessa história toda, uma das coisas que eu achei mais interessante foi perceber que essa busca pela legitimidade da posse do território brasileiro, que foi disputada por espanhóis, por holandeses, por portugueses, por franceses, essa busca ignorou completamente a existência dos índios, né? Os índios não eram indivíduos que não tinham direito sobre um território que era originalmente ocupado, ou pelo menos nessa época que os europeus chegaram, era ocupado por eles, né? Então hoje no Ceará a gente tem uma presença fenotípica e até em nome de cidades muito forte dessas nações indígenas, principalmente nações da tribo, da etnia dos tupis, e com costumes que também foram seguidos por nós todos aqui que moramos nessa região agora. Então nessa região que a gente hoje chama de Fortaleza havia várias tribos indígenas e nomes tupis ainda batizam muitas ruas aqui de Fortaleza ou muitas cidades litorâneas ou próximas, como por exemplo Itapipoca, Ita é pedra, pipoca que pula, Icaraí, Iguape, Itapajé, né, que é a pedra do pajé e tal. Então, essas alianças e esses conflitos dos índios com os portugueses, com os franceses, com os espanhóis, com os holandeses, forjaram a ferro, fogo e sangue o nosso território como a gente conhece ele hoje. Não fossem esses indígenas locais, a diplomacia e o conflito entre esses reinos europeus que houve nesse período todo, e até o destino, né? Talvez o presente, o que a gente vive hoje, fosse completamente diferente do que é. Com várias colônias, talvez uma colônia portuguesa, uma francesa, uma holandesa e tal, que talvez se tornassem independentes depois, ocupando hoje o vasto território que é ocupado unicamente pelo Brasil, né? Então, na escola e na própria história que a gente aprende, a gente pouco estuda sobre esses indígenas que viviam antes da chegada desses europeus aqui. Mas cada vez mais a gente vê o papel fundamental desses povos na formação do que a gente conhece hoje como o Brasil. E isso eu creio ser muito importante para o conhecimento da gente, até para a gente respeitar um pouco mais e conhecer um pouco mais essa história. E essa história toda, eu creio ter sido interessante para a gente tentar primeiro compreender um pouco mais e tentar entender um pouco mais o contexto dessa conquista portuguesa aqui no Brasil, com essas alianças com os indígenas, a expulsão dos holandeses e tal. E eu agradeço muito a Bruna, a espectadora do nosso canal, por ter me dado essa oportunidade de estudar sobre esse tema e de falar um pouco mais aqui para vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu estou aqui no Parque do Cocó, Cocó é um nome indígena, né? Então foi reaberto graças aos números que a gente tem aqui, bem positivos nessa pandemia da Covid-19 aqui em Fortaleza. Ainda bem que provavelmente a gente está numa curva descendente de casos, mas vou mesmo assim já colocar minha máscara para a gente partir aqui no nosso passeio de bicicleta pela nossa cidade de Fortaleza. Valeu, muito bem, muito obrigado, até domingo que vem, aproveite a sua cidade. O Parque do Cocó foi reaberto, ó, e aí o pessoal já pode vir aqui praticar esportes e tal. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo longo, né? Dividi em alguns episódios, mas é isso. Aproveite a sua cidade. Até domingo que vem, vamos lá.